Boa noite, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma live? Isso mesmo. Hoje temos uma convidada super especial. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para a gente já poder apresentar a nossa convidada. E o papo hoje vai ser incrível, gente. Relacionado a vendas, estratégia digital e muito mais, né? Solange, boa noite. Eu quero saber de onde vocês são. Vamos falar um pouquinho sobre a minha pequena passagem no Brasil. A minha amiga Solange já tá chorando. Falei com ela no final de semana que a gente teve junto, que eu estou indo pro Brasil. Mas coraçãozinho. Então vamos lá. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu quero saber da onde vocês são, né? Qual estado, qual cidade, qual país, nome. Vamos lá. Tô aqui, preparado já com o jogo de luz. Vamos ver se vai dar tudo certo na nossa live de hoje. Olha só, Sister Boutique dos Balões, Campo Bom, Rio, Rio Grande do Sul? Não, Rio RS, agora me pegou. Gente, que vergonha, eu era ótimo em geografia. Só me diz da onde que fica RS, por favor. Aqui é a Alessandra Bortolotto. Alessandra, beijinho, saudade. Isso, Rio Grande do Sul. Eu fiquei na dúvida se tinha um GRGS, mas também pode, né? Então é isso, Rio Grande do Sul. Sou de Santa Catarina, então estamos aí próximo. Somos vizinhos. A Alessandra, me diz como que tá aí o seminário. Ai, meu coração. Queria estar no seminário Ouro. Tá acontecendo no Brasil, o seminário Ouro da Happy Day, a 10ª edição. Eu fiz parte da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Foi, assim, incrível participar de todos esses momentos especiais. É incrível, gente. Tô aqui com saudade. Infelizmente, não pude estar no Ouro, né? Recebi o convite. Mas, já em primeira mão, ou segunda mão, porque eu já falei aqui na rede social, estou indo para o Brasil, uma breve passagem no Brasil. Então, eu espero que vocês posso ter a oportunidade de fazer curso presencial comigo. Não vamos falar mais isso no final da nossa live. Mas é isso, estou voltando para o Brasil. Então, era para ter, né, ido, mas não deu para ser agora. Tem alguns compromissos aqui. Inclusive, semana que vem eu vou ministrar um curso aqui, um workshop. E tem mais um evento grande que eu vou fazer aqui. Então eu vou oficialmente eu chego no final de agosto. Estou chegando no final de agosto. Olha só, nas convidadas já entrou a Narla Lopes, pontual. Então vou mandar o convite aqui para Narla. Vamos lá. Agora a pergunta é, como que eu faço o convite? Tranquilo fazer a live com a Narla, porque ela entende de tudo. Vamos lá, vamos esperar a Narla entrar para nós dar uma boa noite, Boa pessoal. noite, Olha, boa noite, tudo bem? tudo bem? E aí, como é que estamos? Prontos? Jogo de luz? Ó, arrasou, hein? Então tá, eu tive até ido da Narla aqui. Falei, Narla, como que tá a luz? Como que tá a voz? Antes de nós começar a nossa live. Narla, seja bem-vindo. Então, boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa live especial de hoje. Estou muito feliz de ter a Narla Lopes aqui conosco, porque esse assunto que nós vamos abordar é bem importante, né? Não somente para quem trabalha com festa ou com decoração, mas para todo o segmento de relacionado a festas e para tudo, né? Aqui nós vamos Hoje abordar. não tem para onde correr. Se não tiver no digital, É verdade. tá bem fora do mercado. Então, assim, para quem ainda não me conhece, eu quero, né, agradecer o carinho de vocês estar aqui conosco. Então, eu sou o Thiago Miguel, sou artista de balões há 20 anos. Então, e hoje também eu sou um profissional, sou mentor, né, de profissionais que querem transformar, né, o que amam em um negócio. Então, assim, essa parte, nós vamos falar muito sobre isso também. A NAR está me auxiliando muito nesse projeto que eu já estou colocando em prática, mas ainda tem muito ainda chão pela frente, né, Narla?
Mas A gente tem muita coisa ainda para aplicar, mas tá indo bem, tá crescendo, tá. Quem tá de olho tá vendo as mudanças aí. com certeza. Então, eu convidei a Nara Lopes, né, que ela é estrategista digital, incrível, para um papo, né, reto aqui sobre como a criatividade pode virar a vendas com negócios, né, com uma boa estratégia, né? Então, Nara, eu quero que te essa presente e vamos começar nossa live. Boa noite, primeiramente, para todo mundo. Como o Thiago disse, sou a Nayla Lopes, já tem 10 anos aí que eu tô. 10 não, 11. Comecei em 2014 como na área de conteúdo digital, né? Como estrategista ali já há muitos anos, muito chão por aí já foi, né? Vários segmentos, né? E na área da decoração também. Então, hoje eu tô aqui querendo somar o máximo possível com vocês. Pode mandar pergunta aqui nos comentários. A gente vai conversando. E aí a gente vai falando um pouquinho do que o Thiago fez na trajetória dele e um pouco do que está sendo feito hoje para unir essas duas coisas, né? Tanto a experiência quanto, né, as novidades aí que o marketing digital não para, né? Toda vez está Sim, mudando, né? A forma das pessoas consumirem conteúdo, na verdade, muda não, muito. Aí a gente vai trazer essas novidades aí também. eu lembro como fosse hoje, quando eu comecei, Nara, por incrível que pareça, o que me alavancou muito na época foi o Orkut, né? Nosso falecido Orkut aí me deu assim um Saudades. boom. Rede social na época não era usado para divulgar, era mais para você ter ali o teu dia a dia mais social, né? Aham. Mas eu lembro como se fosse hoje, através do Orkut, principalmente a parte de como instrutor que me deu aquele boom, né? E só que eu sempre falo assim, né? Eu comecei há 20 anos atrás, então faz muito tempo já. Orkut me deu esse boom quando eu comecei a postar os meus cursos e sem querer, assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Mas quando eu comecei, Narla, eu usava muito a questão, assim, sempre fui muito pensar no marketing, né? Então Uhum. lá eu lembro que eu usava folhas amarelas da lista telefônica, eu usava os livrinhos da cidade, né, onde que tinha as propagandas ali. E, e era difícil um pouco, assim, porque quando, por exemplo, questão da concorrência, né? Eu sempre queria estar à frente da minha concorrência, de um jeito assim, quando eu ia fechar ali o ano para fazer a divulgação na lista telefônica, fechava lá um tamanho. No ano seguinte, quando chegava para mim, a minha concorrente estava com um tamanho maior. Então eu tinha que esperar mais um ano para poder fazer ali a outra divulgação para aumentar a minha divulgação. Aí a concorrente ia lá, fazia uma maior ainda. E hoje é tão mais prático, né? Você ter uma estratégia digital que você pode já ali fazer um projeto muito imediato, né? Uhum. Não é uma coisa que tanto. Então, assim, eu acredito que o marketing sempre esteve muito presente, mas eu não sou especialista em marketing. Eu sempre falo assim, eu gosto de estar atento, né, a buscar fazer acontecer, mas eu sempre vejo que é necessário ter um profissional, né, para poder direcionar, para poder fazer tudo certinho. Isso é uma via de mão dupla, digamos assim. A pessoa que está à frente do negócio, ela tem que estar disposta, tem que querer fazer igual você fazia, assim, entender o básico, né, de como que funciona, seguir as estratégias que tem que ser feitas e ter coragem de botar a cara mesmo, porque muita gente tem medo. O que vão pensar. Gente, as pessoas estão tão focadas no próprio mundinho delas que elas não vão ficar pensando que você está passando vergonha na internet. Não precisa ter esse medo. Mas, E nossa, essa, você vai pensar, eu tô passando vergonha, vai me julgar. Não. As pessoas estão mais preocupadas com o mundinho delas, com o próprio umbigo, do que com o que você tá fazendo. Ela rolou 2 vídeos, ela nem lembra mais. sim, com Né? certeza. Então, E essa foi a minha dificuldade quando eu comecei, Narda, porque quando na minha cidade, né, eu vou falar da minha região de Joinville, Santa Catarina, que eu sou do sul, né, uhum. o que sempre eu tive dificuldade foi assim, colocar meu nome no mercado. Então eu tinha essa visão que eu tinha que colocar meu nome no mercado, então a dificuldade que eu tinha sempre foi em relação da marketing, mas eu sempre fui buscando, né, algo que eu pudesse se destacar, né? Porque a questão das técnicas, a questão do fazer a arte com balões, eu fui procurar cursos, né, relacionados à minha arte. Então, assim, eu fui fazer curso em Curitiba, Florianópolis, São Paulo. Comecei a viajar. Na época também não tinha essa rede de apoio que a gente tem aí na internet, né? Hoje eu posto muito conteúdo aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube, e na época não tinha. Então eu era obrigado a fazer um curso presencial. Só que eu tinha o curso presencial para fazer, né? Então, a Uhum. técnica eu fui atrás. Só que a questão do marketing era o que me pegava muito, sabia? É o que Porque pega a maioria dos profissionais.
Porque a pessoa ela fica, às vezes, apegada assim, eu preciso aprender mais uma técnica, eu preciso trazer mais novidade, mais novidade. E aí ela acaba assim, eu não vou divulgar porque tem uma técnica nova que eu não sei. E Sim, tá todo mundo querendo ela. E não é assim, você começa a divulgar primeiro e vai, no processo você vai correndo atrás, porque ter a técnica é o mínimo, uhum, né, de um profissional independente da área. sim, Você com tem que estar certeza. sempre se especializando. Mas a produção de conteúdo, a divulgação, ela não pode parar. Ela tem que andar em paralelo ali para a pessoa poder construir uma base de clientes, ter um financeiro saudável para ela ter cabeça para pensar até na próxima técnica, para ela ter caixa para fazer um próximo curso. Né? Então ela não pode parar. Sim, e um dos motivos que, né, que eu entrei em contato com a agência da Narla justamente foi por isso, porque eu estava meio perdido aqui nos Estados Unidos e eu queria, eu já estava com esse projeto de voltar para o Brasil para fazer uma curta temporada aí no Brasil. Não sei ainda como que vai ser, é muito novo ainda, né? Faz 4 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu falei, Narla, eu preciso voltar para o Brasil e fazer uma turnê. Então, onde que a Narla entrou na jogada, eu falei, eu preciso organizar minha casa, né, para poder voltar para o Brasil. Então, assim, claro que vai vir muita coisa ainda pela frente, a gente está com um projeto bem legal. Aos poucos vocês vão ver essa diferença, mas eu vi essa necessidade aqui também do pessoal que ainda tem curiosidade de saber como que foi a minha transição do Brasil para cá. Foi difícil, assim, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha, né, um mercado já dominado como eu tinha no Brasil há 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, eu precisei também de uma boa estratégia de marketing. Então, a agência da Narda, esse nosso contato com a Narda, assim, já faz tempo já, gente, não é de agora. Então, a Nara cuidou todo do site da Two Balloons, que é a minha empresa aqui nos Estados Unidos com a Rayane. Então, toda a parte do site, toda a parte da estratégia de marketing, tudo foi aos pouquinhos, né, Nara? Foi, a gente foi construindo ali. A Tio Baluns, quando a gente encontrou o Thiago, eu já tinha ali um perfil já organizado, porque o Thiago já vinha do perfil dele, desse hábito de ter uma boa divulgação ali na internet, então já tinha um meio caminho andado. E aí a gente veio construindo ali as outras vertentes, porque não é só estar no Instagram, né? Você precisa ter uma empresa, por exemplo, de balões, precisa ter um site, né? No mercado americano, principalmente, que as pessoas procuram muito mais no Google do que no Sim, Instagram, porque o brasileiro gosta do Instagram, né? Na rede social. Hoje, os mais jovens estão buscando, inclusive, no TikTok. sim, Eles têm uma dúvida de alguma coisa, como que faz alguma coisa, eles vão lá no TikTok para pesquisar e não vai no Google. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu vejo isso. Minha filha pesquisa uma receita, pesquisa uma loja, ela vai no TikTok, é automático. sim. Eu não, vocês não vão achar, vamos no Google, não, mãe, aqui, eu já achei até um vídeo aqui. Né? Então, aí ó, já é mais uma rede para a gente estar de olho, porque o público está mudando, a geração tá evoluindo, e até o pessoal que é mais velho tá indo para o TikTok também, porque tá tendo essa mudança de conteúdo lá. Não é só mais uma dancinha nem nada, é uma E, rede de pesquisa mesmo. e você, como uma profissional da área, né? Como que você faz, assim, para você estar por dentro de tudo e saber tudo? Eu sei, claro, que você estuda muito, procura saber, mas, assim, é complicado, né? Puxar, tem que entender muito, uma coisa que a gente, às vezes as pessoas pecam, porque a gente tem que entender de pessoas, de comportamento, Ok. né? Não só da ferramenta, porque a ferramenta muda todo dia, que nem tinha o Orkut, morreu, tinha o Facebook, basicamente morreu também, ainda existe, mas poucas pessoas usam, né? Eu vejo que no mercado americano o pessoal usa Isso, mais, né? falar. Os imigrantes usam muito grupo, então ainda é válido ter ali o Facebook. Eu, Mas aqui no mercado brasileiro já não tem mais Facebook. A não ser que seja um público de faixa etária eu, 45 mais, eu sabe? Aí você sofri, vale a pena o Facebook. eu sofri bastante aqui, porque quando as pessoas começaram a procurar, até me acharam no Facebook e começaram a mandar E mensagem. Só que eu você não não viu. via, né? Aí quando né, depois de conversar e tudo, a gente falou, não, tem que focar no Facebook. Aí eu fui lá abaixar o Facebook, né, ver as mensagens, e já tinha mensagem, porque como as pessoas, né, vinculam, né, Balão, Thiago Miguel, então as pessoas acabavam, Uhum. conversavam com um com o outro aqui nos Estados Unidos, ah, eu não falava assim, vai no Instagram, que na minha cabeça já era assim, vai no meu Instagram e procura, @Thiago Miguel. E as pessoas acabavam indo no Facebook mandar mensagem para mim e eu acabava não respondendo. E aí é onde entra a questão de conhecer bem o público, né? Se você estivesse aqui no Brasil, é Instagram, não precisa nem falar. Né? Sim, Já estando aí, era né, mais. principalmente com imigrante, é o Facebook. Com o americano, é Google e site. Então, aqui
que hoje a Já gente vê. são outros veículos. Mas o site, mesmo que no Brasil não seja tão usado, é algo muito importante É numa empresa. muito, porque assim, ainda se pesquisa muito no Google para encontrar as empresas e também o site ele valida o seu negócio. Às vezes você segue, acompanha ele a pessoa no Instagram, gostou do trabalho legal. Mas como que eu vou contratar essa pessoa assim do É, nada? eu, Porque aquele hoje tem muito golpe, tem muito perfil fake. O site ele tá ali para dar uma segurança a mais para o cliente e para quando ele já está num processo de fundo de funil onde ele já está decidindo ali a compra, ele precisa se aprofundar, ter mais informações, saber exatamente o que você oferece. Ou às vezes num diálogo ali na negociação de vendas, você manda o site para a pessoa para ela ver seu portfólio, para ela conhecer mais do seu trabalho, né? Onde ela vai ter ali os feedbacks todos reunidos, né? Tudo, a atenção dela vai estar toda para você. É onde é, você consegue converter a eu, pessoa, né? eu no Brasil, eu fui entender que o site era importante quando eu participei de uma convenção, né, que era o E-Balões, que era uma convenção que teve vários decoradores, instrutores do Brasil e de outros países também. E um dos requisitos, né, que o Luiz Carlos, que é um grande mestre da arte com balões, ele colocou que você tinha que ter site. E na época eu tinha site da minha antiga empresa no Brasil, que era falecida Balão Mágico. A minha primeira empresa foi Balão Mágico, tá? Eu acho que eu não te falei isso, né? Já me falou já. Já falei? Então, aí era Balão Mágico. E a sorte que eu tinha site, porque eu participei do evento, fiz toda a prova que tinha que ser feita, tanto teórica, prática. E um dos requisitos que muitos não sabiam era ter site. Então, eu vi essa importância, né, lá no começo de ter site. Por isso, quando eu cheguei aqui, além dos Estados Unidos, né, querer procurar no site, ter um site, eu falei, não, é necessário ter um site, uma empresa. Então, isso. Mostrar que você é profissional de verdade, né? Não é um Uhum. amador, alguém que está aprendendo. E quando você tem uma estrutura assim, site, Google, uma rede social, não aquela rede social padrãozinho, assim, uma coisa mais assim, que, evidente, que a pessoa aparece, né? Vamos falar sobre isso também, muito importante. As pessoas têm muita vergonha de aparecer, Tem. de fazer isso, gravar. Mas quando você aparece, quando você tem um site, quando você tem uniforme, quando você tem tudo preparado, cartão de visita, né? Você consegue também ter uma diferença na hora de cobrar do teu cliente, o orçamento pode ser um valor mais agregado, porque você tem uma estrutura melhor, né? Com certeza. O cliente, quando ele chega ali num perfil que só tem ali um monte de foto, né? A pessoa não aparece, ou às vezes tem um videozinho ali, a pessoa também não aparece. Aquela coisa bem portfólio mesmo, né? Aí ela chega lá, ela olha, ela vê, ah, será, né? Que é isso mesmo? Mas aí ela vai lá, vai comparar com outro profissional que mostra como é a rotina dele, que mostra ele fazendo as coisas, que ele mostra ali um processo, né? Que é o processo de criação também as pessoas gostam de Uhum. acompanhar, de ver você montar, de ver você produzir. Aí vai olhar, você tem um site, você tem uma postura de empresa mesmo, né? Assim, é diferente você contratar um prestador de serviço e você contratar uma empresa. Ó, Quando você contrata uma empresa, você está disposto a pagar mais porque você sente mais confiança no trabalho que você vai receber. sim. E aproveitando aqui a oportunidade, né, desse assunto, quero agradecer todo mundo que participa ali da nossa caixinha de perguntas. Gente, quando a gente coloca a caixinha de pergunta, que a gente vai fazer uma live, porque é muito bom que vocês participem. Então, assim, a gente tem as perguntas, a gente consegue fazer um roteiro na nossa live com as perguntas, né? E uma pergunta é, quando as pessoas têm dificuldade de aparecer, qual que é a dica que você dá? Qual que é o macete? É importante que a pessoa apareça mesmo, ou tem uma outra estratégia Muito. que faz. Existe a estratégia de não aparecer, mas ela, assim, para quem vai viver dos balões mesmo, eu não recomendo muito, não. É só aquela pessoa que quer viralizar para monetizar e tal, consegue fazer um perfil, né, chamado de perfil black, que Hum, eles chamam, que é onde a pessoa não aparece, qual? né? Só onde ele só mostrando a mão, ou só mostrando o processo. É possível, dá para crescer e existem vários perfis enormes que na pessoa não aparece, você não sabe quem é. Só que a credibilidade para o cliente contratar é complicado. Ele não sabe se o trabalho é seu, se você pegou o vídeo de alguém, se é você de verdade ali, se você é uma pessoa que está séria, né? Então, quando você aparece, você consegue ter um relacionamento e passar mais credibilidade. E aí, para perder essa vergonha, esse medo, né, de aparecer, gente, não tem como, é aparecendo. Então, eu Tem uma coisinha que, assim, um truquezinho que é legal, vou ensinar para vocês aqui.
grava os stories e posta só no Melhores Amigos. Pra, pra ver aquele... Aí você vai botando gente nos Melhores Amigos. Você vai se soltando e vai botando gente. Ou então, nossa, nem nos Melhores Amigos não consigo, eu tenho muita vergonha. Grava só pra você e não posta. Grave e não posta, grava e não posta. Uma hora você vai ter coragem, você vai postar o seu primeiro, aí você vai postar outro. E aí você vai se soltando, porque não adianta. Nem hoje eu gravei uns stories mais pra mandar pro meu irmão, que ele quer aparecer agora no negócio dele. E aí ele tá travado pra gravar stories. Aí eu peguei, gravei na rua, andando, pra falar pra, tá vendo? Eu tô gravando no meio das pessoas, em público, que é mais difícil, pra te motivar pra você fazer também. Então agora você vai lá, você grava também. Então E vamos quebrar essa no barreira. meu perfil aqui do Thiago Miguel, eu apareço muito. Eu vejo que essa credibilidade que eu tenho, né, das pessoas, o carinho que as pessoas me recebem aqui, é porque eu apareço, porque eu tô ali à frente fazendo os vídeos, falando os vídeos, um ou outro eu coloco uma música ali, mas a grande maioria as pessoas estão escutando até a minha voz. Então Uhum. eu cresci muito no meu perfil, eu tive um aumento assim bem razoável, assim, bem relevante, na verdade. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha em torno de 15 mil seguidores. Então hoje eu tô com 80 mil e tudo orgânico. Uhum. Mas porque eu apareci. E aí eu vejo esse crescimento constante, né? Quando eu apareço, quando eu faço um vídeo falando, stories falando, eu não sou muito. Aí também tem essa questão também. Eu não sou muito de ficar falando sobre o meu dia a dia pessoal. De vez em quando eu vou lá, coloco alguma coisa que eu fiz no final de semana, algo do tipo, assim. Mas aí você acha que é legal misturar ou não? Tem que separar o profissional do profissional, pessoal do pessoal, ou tem que ser um Eu meio sou, misto? eu sou do time do tenha um perfil único. Né? Ah, Se você é seu prestador de serviço, você é a cara da sua empresa, você vai ter um perfil só. Né? Quando você separa, você está dividindo energia. ó, Uma coisa que você poderia estar colocando a sua energia em um perfil, fazendo ele crescer, quando você separa, você não faz, a chance de você não fazer direito nenhum nem outro aumenta. Porque fica mais difícil. E aí, o que, que eu recomendo com relação à vida pessoal? Se você é uma pessoa que gosta de compartilhar sua vida pessoal, basta você pesar ali, assim, isso aqui faz sentido? É legal? Não vai queimar meu filme, digamos assim? Não vai passar uma má impressão? Se não, pode postar. Mas não gosto de postar minha vida pessoal. Então não precisa. Você vai criar nos seus stories ali, por exemplo, uma rotina de você contar uma situação que aconteceu, mostrar um bastidor de uma festa que você está decorando, mostrar ali assim, um processo. Ah, gente, eu vou fazer uma decoração aqui, vamos comigo, vou te mostrar como que funciona. ok. Ou faz uma cobertura do evento que você montou, do seu dia a dia no trabalho. Não necessariamente você tem que compartilhar sua vida pessoal. Em alguns momentos pontuais é bom você ter, porque as pessoas se conectam, né? Apesar delas gostarem de ter uma credibilidade de uma empresa, elas se conectam com É, pessoas. Tanto que a gente vai olhar o João Adib, o da CIMED. Olha o tamanho que é a indústria dele, o quanto a empresa dele é conhecida, é enorme. E ele, o dono, ele é a cara da empresa. Ele compartilha o dia a dia dele, ele aparece, ele mostra a vida dele. Né? Ele entra eu, nas trends. É 100% humanizado o conteúdo da CIMED hoje. eu percebi isso quando, por exemplo, minha mãe esteve aqui comigo, né? Ah, claro que eu quis aproveitar o máximo com ela, mas assim, em alguns momentos que eu mostrei ela, boom, sabe? Aumentou muito a visualização, tudo, né? E a interação. E agora, recentemente, eu tive no feriado aqui de 4 de julho, nós fomos para um estado aqui próximo, e eu fui numa caverna, então, que eu fui ver os animais, e eu vi que realmente deu-se um aumento de visualização, de interação muito grande. As pessoas se conectam com pessoas, não adianta. Elas gostam de ver o lado humano, né? Mas não necessariamente você precisa compartilhar a sua rotina. Você pode postar coisas esporádicas, como você fez quando sua mãe apareceu, quando você viajou, né? Você vai intercalando ali, mas sempre ali com coisas que fazem sentido, que não vão trazer uma imagem negativa. Ah, tem gente tá numa festa, bebendo, família, sabe? Já não pega bem, porque é um perfil de É, negócios. eu acho que essa credibilidade que eu tenho, né, perante aqui na rede social e desde a questão dos meus cursos presenciais e tudo mais, isso me deu essa transição para ser um mentor. Porque as pessoas me veem muito como uma pessoa muito séria e que tem um sucesso. Então, assim, começar a me pedir ajuda
Porque no Brasil, eu tive, né, que ainda não conhece a história um pouco, depois que eu tive a Balão Mágico, eu migrei para uma loja de balões, porque em 2017 eu vim para os Estados Unidos, fiquei 6 meses aqui, estudando o mercado, e voltei para o Brasil e montei uma boutique de balão, que é o nicho de mercado que surgiu ali em 2016, 2017. Então eu vim buscar esse conhecimento, voltei para o Brasil, montei minha loja, e aí, logo, claro, a gente teve ali a pandemia, mas mesmo assim a loja não fechou. Então, muitas pessoas me pedem, né, ajuda de como, não só a parte técnica ali, de como fazer os arranjos, mas como também a parte de gestão, a parte do marketing, a parte de vendas. Então, isso foi muito bom para mim, entrar nessa parte de como mentor. Isso, porque querendo ou não, as pessoas elas sabem que elas podem aprender a técnica num vídeo do YouTube, em alguma coisa, e às vezes elas até têm uma bagagem boa, mas elas não conseguem ali, por exemplo, fazer uma gestão de um negócio, fazer prospecção, tem dificuldade na venda. Ela não sabe a melhor forma de organizar o estoque dela, por exemplo, né? De uma forma Fazer que vai pedido, facilitar a vida fazer dela. pedido de balão, como se posicionar na rede social. Então, tudo isso é muito importante a pessoa saber, né? Independente de qual o segmento que ela esteja, essa bagagem que eu tenho, assim, desde ter loja, desde a parte de decorador, isso agrega muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu tenho alguns trabalhos fechados, algumas mentorias, né, no Brasil, onde que eu vou chegar e vou visitar essas lojas para poder colocar a casa em ordem. Então, assim, e tudo isso, gente, não precisa. Eu poderia fazer tudo isso no off, mas a ideia é que eu vou levar isso para vocês. Então, a Narda vai estar comigo o tempo todo para a gente poder mostrar esses bastidores, vamos colocar assim, e até a Narda mesmo vai fazer parte da mentoria junto com os lojistas. Por quê? Porque uma coisa assim, Narda, eu falo, né? Eu sou muito curioso, né? Como eu falei lá no começo. Porque eu sempre gostei do marketing. Mas quem não é especialista não consegue fazer tudo. Porque eu já tentei num período querer fazer tudo, tá? Mas não dá. Não, e não dá para fazer tudo. Não tem Quando a como. gente tenta fazer tudo, alguma coisa vai falhar. E às vezes a gente começa a pecar naquilo que a gente é melhor, quando a gente tenta fazer tudo. Ou seja, você é bom no balão. Se você ficar tentando fazer tudo sozinho, uma hora você vai falhar no balão, no atendimento ali do seu cliente, enfim, que é de onde vem sua fonte. Então, equilíbrio é extremamente necessário. Ter ajuda é E, importantíssimo. e eu vejo isso porque quando a pessoa quer fazer tudo, né? O próprio empresário, o empreendedor. Vou fazer o financeiro, o marketing, vou fazer as vendas, eu vou atender o cliente, eu vou fazer a produção, eu vou comprar balão. Não tem como. Não tem, é meio que. Só se for realmente um super-homem, entendeu? Né? Com super poderes. Mas mesmo É. vai pecar em algum momento. Então, assim, sempre aconselho meus alunos, né, principalmente agora essa parte de mentoria, que é uma coisa mais profunda, a ter uma empresa, né, responsável pelo marketing e fazer estratégia. Por quê? Quando, vamos supor assim, eu estou com umas ideias relacionadas a balão. Então, tudo que eu penso é balão, 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 decoração, festa. Mas quando você tem uma pessoa que está em outros segmentos também, fazendo marketing, ela pode trazer aquilo e agregar. Porque a gente fica só focado naquilo que a gente. Tudo que a gente faz, vamos supor, isso é prova, né? Todo mundo fala, né? No meu Instagram só aparece coisa de balão e festas. Só. A E aí timeline, eu ela, vou ela é perder, treinada. eu acabo perdendo alguma outra ideia, por quê? Porque só aparece balão no meu feed, balão, festa. E consumir só o que o concorrente está fazendo, às vezes te trava. Porque você quer fazer o que ele está fazendo, ou seja, você continua, você fica sempre atrás. Não, Né? Ou seja, ele fez e você está copiando. Né? Se você quer ser tá na frente, tá na vanguarda, você tem que estar de olho em outros a, segmentos. eu dei o exemplo lá da lista telefônica lá no começo, porque a minha concorrente, ela já era uma pessoa mais velha, estudada e já tinha outro comércio. Então, eu vejo que ela sempre vinha com coisas novas. E eu ficava um ano esperando para poder meio que copiar. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu tinha na época ali meus 16, 17 anos. Então, eu não tinha conhecimento. Então, eu ficava um ano para ver, porque eu tinha às vezes medo de investir, né? E isso é muito Não importante. vale a pena. As pessoas têm medo de investir, porque o resultado não é imediato, né? Então as pessoas, porque eu vou contratar uma empresa, porque não vou gastar ali, porque não é uma coisa que a empresa vai fazer e no dia seguinte vai começar a vender. É um processo, não é? E
assim, uma coisa que eu recomendo muito é ir fazer o montinho e montão, né? Você faz uma coisinha, outra coisinha, e você vai crescendo conforme você vai tendo resultado. Por exemplo, não vou chegar, por exemplo, num perfil, nunca postei nada, sempre bagunçado meu perfil, vou fazer tráfego pago, vou fazer anúncio na É internet. de Você vai anunciar, você pode gastar até fazer um dinheiro. vídeo lindo no anúncio. Aí a pessoa clica no seu anúncio, entra no seu perfil, tá uma bagunça, ela não confia de contratar você, não vê seu trabalho, não vê nada, aí chega às vezes chega no seu WhatsApp, ali no seu comercial, você está despreparada para atender a pessoa, você não sabe nem como conversar, negociar com ela, conduzir a venda. Então, assim, você tem que arrumar a casa e aí você vai crescendo e aí sim você investe mais dinheiro, que é o que a internet hoje proporciona, né? Você faz uma coisa bem feita e cresce com o tráfego. E aí as pessoas ficam falando assim, já tentei, mas não deu resultado. Ou assim, meu trabalho é muito bom, né, mas ninguém valoriza. Por quê? Porque a casa não está organizada. Se não organizar a casa, não se preparar, não adianta você ter feito ali 10 cursos, ter vários diplomas, se você não consegue colocar em prática no teu E dia. sabe uma coisa que você falou sobre no perfil só ter balão, essas coisas assim? Uma coisa que acontece muito é que aí a pessoa ela começa a apostar pro concorrente. Ela começa a falar conteúdos que fazem sentido para alguém que trabalha com balões. Porque na cabeça dela, nossa, eu vou explicar isso, eu vou falar isso aqui, porque isso aqui é muito bom e tal, mas porque é bom para ela. E aí acaba sendo bom para um concorrente, e você vai atraindo outras pessoas que trabalham com E balões. não por E a forma de ela. falar com o consumidor final, ela é diferente. Então, você vai transformar a técnica que você tem ali em um conteúdo desejável para o consumidor final, que é o seu cliente ali que vai comprar de você. E aí é outro mundo e é onde às vezes a pessoa se perde no conteúdo que ela vai fazer também. Ela acaba postando para o concorrente em vez de postar para o cliente. Isso eu vejo muito. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque, né, isso já conversamos também, porque como eu tenho uma empresa de decoração e sou instrutor, mentor, então eu tenho que também saber separar, né? Se você quer ir para essa linha, Thiago, mas eu quero ser instrutor, eu quero, né, dar aula. É Ok. diferente o Aí conteúdo. você tem que se preparar em dobro, né? Porque Sim. pensar na tua empresa como decorador para atender o teu público, né, final, que é as mães, os corporativos, e depois tem que ter a questão do como você vai ser instrutor, né? Trazer esse conhecimento. E, e é muito, assim, que as pessoas, eu vejo muitas pessoas também, assim, acham que, tá na rede social, vamos fazer um vídeo ensinando e já sou instrutor. Gente, não é assim, independente da área, né? Quem trabalha com doce, com bolo, gente, é anos de E olha, experiência. uma coisa que eu vejo em todos os nichos e que eu indico para todo mundo que quer começar a ensinar alguma coisa na internet. Se você não tem sucesso como um profissional na sua área, né? Se você não tá ali tranquilo com o seu negócio funcionando, não dá para você começar a ensinar. Porque senão que alguma coisa no que você faz ainda não tá funcionando. É verdade. Às vezes as pessoas, não, eu já sei muita coisa, mas então eu quero ensinar porque só prestar serviço não tá me dando dinheiro, né? Se não tá te dando dinheiro, tem alguma coisa que tá errada. Então, Então você não está pronto para ensinar. A não ser e que você eu queira falo, ensinar só uma técnica bem básica ali, você vai se perder, você vai diversificar e talvez você não consiga ir bem em nenhuma das duas. E acaba se frustrando. sim, ó, eu quero dar boa noite para Vera Lúcia. Boa noite. Boa É uma noite, querida. Ela Vera. sempre conversa comigo. Tá bem feliz que eu vou voltar para um período aí no Brasil. E todo mundo que está aqui conosco, quero saber de onde vocês são. Coloquem aí qual cidade, qual estado, qual país. Quem sabe eu vou fazer uma visita aí para vocês, tomar um Né? cafezinho. Ó, já tô querendo. Ele nem veio pro Brasil ainda, eu já tô querendo levar ele para outros países aí. Então, Então, aproveitem, quem quiser pegar o Thiago aí um pouquinho para se manifestar primeiro, é, a, senão vai ficar essa é uma concorrido. pergunta bem frequente que as pessoas têm feito, principalmente quem me conhece, né? Tiago, você vai trabalhar com decoração? Gente, meu foco no Brasil vai ser cursos presenciais, mentorias. Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou indo para o Brasil, né? Para poder levar o meu conhecimento do que eu adquiri há 20 anos e principalmente os 4 anos que estou aqui nos Estados Unidos. Então, assim,
as pessoas que vivem pedindo curso desde que eu vim para cá, essa é a oportunidade, né, de ficar de olho aqui nas minhas redes sociais, porque a gente vai colocar toda a agenda. E se você também quer fazer uma mentoria comigo na sua loja, entre em contato, que a gente vai direcionar da melhor forma possível. E Ó, tem o... com o pessoal de Angola. Ó, já abrimos mais um Não, caminho para você ir. Angola tá nos meus planos, porque eu recebi convite do Paulo, foi um dos convites quando eu estava no Brasil, e aqui nos Estados Unidos tive 2 convites para ir para Angola. Então, vou dar Então já vamos fazer uma turnê na Angola também. Não, com certeza, com certeza. Nada, antes de finalizar, eu quero depois fazer uma pergunta para você, na verdade é uma polêmica. Então, eu não falei nada para ti, não está no roteiro, Ai, gente. Mas meu Deus. eu quero saber a opinião da Narda, antes da gente encerrar aqui nossa live, porque ainda tem mais coisa para a Narda falar. Narda, não sei se você tá de olho, né, o que aconteceu. Eu não vou citar nomes aqui, que não é o caso, mas só para a gente entender sobre estratégia, né? E é uma estratégia digital, mas, porém, eu quero saber a tua opinião como profissional, como uma pessoa que entende do assunto, se é bom essa estratégia. Aconteceu, Ana, uma influencer que contratou uma assessoria para fazer a festa dela e ela solicitou um orçamento para fazer pago, né? Tipo, eu quero pagar e também para fazer parcerias com arroba. Ela acabou aceitando pagar porque ela não queria ficar lá na festa o tempo todo falando dos profissionais. Então, o serviço em si, a festa custou em torno de R$ 400.000. Só que a assessora, tu tá sabendo essa história, não? Não, me pegou de surpresa agora essa história. Eu Então, vou dar opinião assim, ó. a assessora foi muito esperta, porque tem print já, então eu tô falando disso porque tem prova, né? Ela entrou em bolo, decoração, local, tudo, todos os fornecedores, e ela, assessora, ofereceu como forma de pagamento o arroba, né? O arroba para poder divulgar. E aí os profissionais aceitaram, por quê? Porque a influencer é bem conhecida, é bem carismática, então os profissionais ali da cidade aceitaram fazer bolo, doce, decoração, tudo, com a questão que ia ter uma arroba para divulgar a empresa de cada segmento, né? Só que aconteceu a festa, a mãe, que é a influencer, não sabia desse acordo, porque ela pagou. E aí começou a postar a festa dela, as pessoas começaram a cobrar. A pessoa do doce, do bolo, decoração, começou a cobrar o arroba. E aí ela foi entender que ela levou um golpe, porque ela pagou para a assessora e a assessora fez essa promessa. A pergunta é, como uma profissional, né, de estratégia de vendas digital, o que você acha da questão, né? Eu quero saber a tua opinião. Como profissional, a questão de fazer uma parceria em troca de um arroba. Você acha que é válido? Nesse caso aí da fofoca, a assessora agiu de muita má fé, né? Porque como que ia ter a divulgação ali se o próprio cliente não concorda? Tanto que isso geralmente vem em contrato, né? Quando você contrata alguém, já tem que estar. É até uma recomendação ter ali a cláusula. Ah, vou poder divulgar a sua festa, falar que eu tô fazendo, que eu tô organizando, ou não, né? Tudo isso aí tem que ser muito bem conversado, porque o que é conversado não sai caro, né? Dá tudo certo. Mas, por assim, funciona, né? Se você for fazer certinho, eu recomendo, né? Okay. Só que você tem que ser estratégico na hora de escolher. Você não pode sair fazendo parceria com qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai te dar retorno. Ah, tem lá milhares de seguidores. Mas aqueles seguidores são da cidade onde você tá? São seguidores, por exemplo, geralmente quem decide festa é a mãe. Você tem muita mãe ali? Vale a pena você fazer? Ou é aquele perfil de, sei lá, a mulher fica lá só postando foto, né, sensual, não sei o que, tem aquele monte de homem lá. Vale a pena você fazer uma parceria com essa pessoa? Vai te trazer retorno? Então tem que ter muito critério na hora de escolher com quem você vai fazer uma parceria, porque vale a pena, traz resultado. E às vezes uma sugestão que eu dou faça um desconto em troca de um arroba, porque você não vai ter prejuízo também com o seu produto, com o seu material, e você não desvaloriza o seu trabalho. Porque, querendo ou não, as pessoas dão muito mais valor àquilo que elas pagam do que quando elas fazem ali de graça, né? Sim. Então, a tua sugestão como profissional, né?
Ah, a Carol entrou aqui. Carol, Oi, tô- estamos falando sobre a polêmica, que inclusive foi a Carol que me contou depois que eu fui ver nas redes sociais. eu É, já vou ver essa eu vou fofoca. te mandar. Ah, então a sugestão como profissional é fazer um bom contrato Um e bom contrato. conversa, né? E quando a questão de verificar o Instagram, se você, vamos supor, eu sou a empresa de bolo, né? Se eu tenho uma agência de marketing, vocês conseguem verificar o Instagram para ver se realmente o número de seguidores é real? Sim, a gente utiliza alguns programas, inclusive, para analisar se é seguidor comprado, se é seguidor real, né? Tudo isso aí a gente consegue olhar. Então é importantíssimo você ter esse critério, porque tem gente que compra seguidor, né? Você vai Então, lá, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, você vai ver que tem 20 curtidas no post. então E ainda nem para julgar muito, porque ainda tem gente que compra curtida, né? sim. Compra curtida, Então, visualização, então você tem que ter muito critério. A gente pede para ver as métricas, para analisar ali os insights mesmo da pessoa ali, né? Pedir uma gravação de tela, né? Vai, não, grava a tela aí para eu dar uma olhada. Que aí você consegue ver de onde o público dela se o público dela é orgânico ou é de anúncio, se é homem, se é mulher, a faixa etária. Então você consegue ter toda essa visão para falar se vale a pena ou não você investir numa parceria. e é algo que eu, né, que não entendo do assunto, não sou profissional, eu não vou saber. Então, se chegar para mim, por exemplo, uma proposta, né, eu falo eu no sentido as pessoas, né? A gente, Uhum. nossa, tem muito seguidor, então eu vou aceitar. E às vezes é furado, né? E Sim. às vezes é mais parceria fazer com alguém que tem menos seguidores, por exemplo, e E vai ter. tanto é que hoje está se usando muito mais trabalhar com micro-influenciadores do que com grandes influenciadores. Porque ali o micro, as pessoas têm mais, confiam mais, assim, não, a pessoa, ele é pequeno, né? Assim, a chance de ser algo tá fazendo só porque tá pagando é menor, né? Ou é uma pessoa do convívio, é uma pessoa da região, né? Geralmente ela mostra uma coisa mais natural, mais orgânica. E às vezes, uma coisa que vale muito a pena trabalhar, você pode fazer um mimo, um bônus, né? Em vez de fazer uma parceria de graça, você dá algo a mais para o seu cliente para pedir uma indicação, para pedir uma roupa, pedir alguma coisa, porque as pessoas, não, ele contratou fulano para fazer a decoração e tá divulgando, ou seja, ele validou, ele gostou mesmo, valeu a pena o investimento que ele fez. Então passa muito mais credibilidade. Ou então, ao invés de fazer de graça, né, gastar ali, vamos supor, porque a gente sabe que nada é barato, né? Então, Sim, mesmo que a licitação que seja pequena, vai ali, R$ 1.000 vai ter de custo. Às vezes é mais fácil de fazer um investimento num tráfego pago, numa verdade. divulgação, porque você não vai ter aquele estresse de fazer o trabalho e o retorno, com certeza, né? A gente garante que vai É ter mais um retorno. garantido. Assim, a parceria para você trabalhar com ela, você tem que ter muito critério. Se você está muito na dúvida, você não confia, não vai. Prefere fazer um investimento ali num criativo, num tráfego, organizar a sua rede social ou criar um site, né? Deixar a sua marca ali bem estruturada, para depois, quando você ter a casa arrumada, você fala, não, eu tenho condições. Tipo assim, meu negócio tá dando certo, tá andando sozinho. Fala, não, hoje se eu fizer um investimento numa parceria e não me der retorno, eu não vou sair tão no prejuízo, porque meu negócio se sustenta. Porque às vezes a pessoa está começando, ela põe tudo que ela tem ali naquela parceria e toma um prejuízo, porque a parceria não dá resultado. Sim. Às vezes que eu fiz parceria, tanto no Brasil como aqui, eu sempre coloquei bem claro. Eu quero. Claro, eu perguntava a temática, né? O que ia ser feito, mas nunca assim, eu quero isso. Não, é o que eu quero fazer. Porque aí você vai ter ali, falando, eu preciso divulgar tal técnica, Sim, porque tá me dando retorno, eu quero fazer isso. Aí você pega o tema ali, vocês entram num acordo, e aí você faz o que você precisa para você poder criar material para você. porque Porque chegar o decorador tem isso, né? Ele precisa fazer uma decoração para divulgar o seu assim. trabalho. Então, assim, mas isso é dica para todos os profissionais da área, porque vamos supor um bolo, por exemplo. Ah, eu quero um bolo, um exemplo, de 5 andar, pasta americana, tudo de biscuit. Só que a empresa que faz bolo não faz esse bolo para cliente final e ela nem quer fazer. Então, Uhum. não tem por que ir lá fazer um bolo desse tamanho, sendo que não é o produto que ela vende. Então, você tem que fazer. Isso. Não, você vai entrar em parceria, eu vou fazer esse bolo ou tal bolo que eu quero vender, né? Mas não
aceitar somente porque a cliente, né, a influencer quer aquele bolo que vai fazer. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, Tem né? que ser tudo muito bem conversado, muito negociado. Não, e essa E o polêmica, que é combinado não é caro para nenhum dos dois, não, e essa né? polêmica foi forte essa semana porque a influencer, né, ela entrou, foi na rede social, ela colocou print, aí os fornecedores de bolo doce, decoração, começaram a mandar os áudios provavelmente Meu Deus. pessoa Isso vai rolar um processo, provavelmente vai ter um processo, porque é um valor razoável, né? 400 mil. E fora que ela enganou, né? Muita gente. Não, ela ajude muito a má fé. Muito. Se ela tiver feito uma negociação para o arroba ser dela, né? Aí assim, foi uma negociação ruim, mas foi o combinado. Né? E Não, ok. ela Mas prometeu ela que o arroba falou dela que a, foi. que a dona da festa ia dar o arroba, aí complicou. Então tá, então bom saber, né, a opinião de uma profissional para poder a gente ficar mais esperto, né? Nessa questão da parceria, né? Não, não E dá para sair confiando de qualquer forma, não. Tem que ter critério. então tá. E o que mais você pode passar pra gente? O que você quer trazer para os nossos seguidores aqui que estão assistindo? Ó, fazer um resumão do que a gente conversou, né? Sim, é importante, porque eu falo demais. Das dicas aí que a gente trouxe. Primeira coisa, vamos deixar perfil organizado, né? Vamos ver se a sua bio tá de acordo, tá mostrando a sua autoridade, tá mostrando a experiência que você tem. Se tem um CTA, o que é um CTA? É uma chamada para ação, né? Tem um link ali para a pessoa entrar em contato com você, né? Sempre é importante ter uma bio organizada, porque quem chegar no seu perfil, ela vai saber o que você faz, como que ela entra em contato, qual que é o seu nível de experiência. Né? Segundo ponto, criar os destaques, né? Grava nos stories ali um quem sou eu, um destaque de feedback, porque é importantíssimo você trazer esses feedbacks dos seus clientes. Traz ali também um destaque de como que a pessoa pode te contratar e outro com os serviços que você oferece, porque aí a pessoa não vai precisar procurando no feed ou entrar em contato para perguntar, ela vai chegar, ela vai ver o que você faz, se é bom, se ela vai gostar, o que que é, ela vai entender tudo ali de cara. Ela chegou, ela já viu, e aí vai facilitar muito a decisão dela de entrar em contato ou não. Porque às vezes, se não tem essas informações, às vezes não tem nem o contato, a pessoa não vai se dar o trabalho de chamar no direct. Ela olhou, não viu o que ela quer, ela vai embora. Sim, 3 segundos a decisão numa rede social. e já mostra ali né, que você é um profissional, Isso. que você está a receber, né, o orçamento, o contato do cliente, né? Isso aí ali uma foto de perfil. Foca uma foto mostrando mais seu rosto, pode trazer um elemento ali, né, do balão, mas a pessoa tem que chegar, olhar, ela vê que é você. Aí você Sim, bota lá uma foto com óculos, com filtro, com emoji, com não sei o que, a pessoa nem te conhece. Você bota lá só uma foto aleatória. Se é um perfil de empresa, aí você pode trazer a logo, né? Trazer uma outra foto. Mas o ideal é ter a sua foto, a sua carinha ali. Fotinha assim, ó, quadradinha, igual de WhatsApp, pequenininha. Mostrando bem você. E aí, tendo isso organizado, né? Você vai começar a organizar suas publicações. Ter ali sempre os fixados, né? Que inclusive temos que organizar os seus, viu, senhor Thiago? Que é um fixado para a pessoa te conhecer, que é um quem sou eu, uma prova social, que é um feedback bacana, né? Ou um vídeo de alguma festa que fez muito sucesso, que deu muito certo, né? E aí, no decorrer ali, sempre os 9 primeiros posts tem que estar contando ali um pouquinho de cada coisa. Um mostrando um vídeo, uma foto, um você fala, o outro não. Ai, muito cuidado com as trends, gente. Eu anotei para falar de trend. Cuidado com as trends. Nem toda trend é para você. é, Nem toda trend é para todo eu mundo. tenho um pouco receio, eu quase não faço, porque eu tenho esse cuidado. Por exemplo, tem muita trend que começa, porque influenciador, ele faz muita trend com tudo que tem A e verdade, dá certo porque é o nicho dele, é entretenimento, né? Aí, uma coisa é, você vai lá, um profissional vai fazer uma trend, não olha, por exemplo, tem muito brasileiro, não olha, por exemplo, a tradução da música. Aí a música vem com aquele palavreado, aquela coisa nada a ver, né? E não pega bem. Às vezes até mesmo uma trend, já vi muito profissional, né?
que pega lá um funk que tá em alta e usa no vídeo. Fala assim, não faz o menor sentido, né? E às vezes é uma dancinha, uma coisinha, uma gracinha, que não vai, que pode até viralizar, pode até ter uma boa entrega, mas ele não vai trazer o cliente que você precisa. Ou, E é melhor você ter menos seguidores que vão comprar de você do que você ter um monte que tá ali só por causa de uma trend que viralizou. ou então também eu vejo muito, né? Em qualquer área, mas eu vejo muito na minha área de festas, né? Aqueles reels ali, ou aquele vídeo, né? Ou qualquer coisa que seja, dando indireto para cliente. Ah, isso aí, gente, pelo amor de Deus, não façam. É igual o que eu falei agorinha, sobre o tá postando pro concorrente. Você tá fazendo uma piadinha dessa, tá você e o concorrente rindo do cliente. Sim, Imagina como que o cliente final vai se sentir de você fazendo piada com a cara dele, porque por qualquer motivo, às vezes não é nem com ele, porque ele nem se encaixa naquilo mas ali. Mas ele olha assim e fala, nossa, esse profissional, se eu fizer alguma coisa e ele achar, e ele vai fazer piada comigo depois, né? Eu não quero, né? Não, então não façam brincadeirinha falando sobre cliente, nunca. Se for pra quando, falar de cliente, fale bem. quando eu Ponto. vejo alguém fazendo isso e eu tenho talvez intimidade ou consigo chegar na pessoa, eu alerto, eu vou no direct, né? Falo, ó, eu acho que não pegou bem. Porque às vezes as pessoas fazem no impulso, né? Uhum. Aconteceu alguma coisa no final de semana, né? E aí acaba indo para rede social e fala tudo, né? E acaba se prejudicando porque que se queima, né? Nossa, queima muito. Não, as pessoas não gostam de ir correndo risco de virar piada depois. Sim. A Raquel entrou. Raquel, boa noite. Seja bem-vinda. Ela é final SC, não sei se é Santa Catarina, mas enfim. De qual estado que você é, Raquel? Então, pode continuar. Tá, vamos lá. Então, ó, organizou a bio, foto, destaques, começou a produzir conteúdo. Ah, que tanto que eu preciso postar? É uma dúvida, qual volume e qual dia, qual hora. Gente, uma coisa assim, quanto mais você posta, mais números você tem, mais chance de você acertar você tem. Só que não adianta você falar, não, beleza, eu vou postar 2 vezes por dia, que eu quero crescer. Tem mais chance? Tem mais chance. Mas se não tem estratégia, não funciona. E se você não consegue sustentar isso no longo prazo, também não funciona. Você vai lá fazer, começa a postar 2 vídeos por dia. Passou uma semana, acabou suas ideias. Acabou sua disposição, acabou sua vontade de gravar. Você não teve o resultado, porque uma semana não dá para ter tanto resultado assim, né? Não deu para você entender, para você analisar o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, você vai analisar a sua rotina. Olha, eu consigo me dedicar até aqui. Mais do que isso, vai me tirar meu foco do meu trabalho, vai dificultar. Então, é melhor você postar menos com estratégia. Que estratégia é isso? É entendendo o que seu público quer, entendendo o formato que funciona para você, né? Qual que é o seu melhor, onde você tem mais facilidade para gravar. Então, assim, você tem que ter um critério muito grande na hora de decidir isso. Mas pelo menos ali, 3 vezes na semana é o mínimo para quem quer manter um perfil ativo. E stories, preferencialmente todo dia ou de segunda a sexta, você tem que estar nos stories. Né? Quer dizer, eu sou uma empresa, então eu não vou aparecer final de semana, ainda mais final de semana. Né? O pessoal tá na decoração, tá Mas trabalhando, né? no caso, Mas nós que são do evento, eu acho que o final de semana é muito legal por causa dos bastidores, né? aí a pessoa pode. Porque uma coisa que é difícil você gravar e postar na mesma hora. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo, não consigo, porque não dá tempo. Gravar, todo mundo consegue. Às vezes não dá tempo de postar, porque tem que editar, tem que escolher, tem que escrever alguma coisa. Então, se você vê que você vai ter essa dificuldade, grava tudo. Tira foto de tudo, sua rotina e tal. Aí chega lá na segunda-feira, gente, vamos fazer um apanhado do final de semana. Ah, então E aí você vai lá, você posta seus stories do final de semana, na pode. segunda-feira, na terça. Né? Que aí você não vai perder o tempo, às vezes você tá na correria montando a festa, decorando, fazendo ali, você sai de uma, vai pra outra. Aquele vucu-vucu, assim, grava tudo. Segunda-feira você começa a postar. Que aí você vai E ter aí, material para sua semana, você vai ter material para usar nos rios depois, para fazer carrossel, para fazer um monte de coisa. Ou seja, grava tudo. Se vai usar ou não, você vai ver depois. Você não vai já perder tempo aconteceu. escolhendo ali na Não, hora. você sabe, né, que já aconteceu várias vezes comigo. Não, eu não consegui postar, não consegui. Mas é porque realmente essa dica é muito importante. Começa a gravar e depois você usa esse material durante a semana. Boa dica.
Isso. Você grava tudo final de semana na correria ali, não posta nada, não edita nada, deixa pra semana. Porque aí na semana você tá mais tranquilo, você tem tempo de pensar numa estratégia, como é que você vai usar aquilo ali. Você vai conseguir fazer um stories bonitinho. E aí você vai conversar com as pessoas. Porque às vezes também não adianta nada você postar aquele monte de stories. Aí a pessoa vai lá, te chama no direct, você não tem tempo para responder. E quanto mais você demora para responder, menor a chance de você fechar com aquela pessoa, Sim, isso né? é sem dúvida. Então, quanto mais você faz, a pessoa já te chamou, você já respondeu, você já engajou com ela ali, é bom para o algoritmo e é bom para sua venda, né? Então, assim, ter esse banco de imagens para usar durante a semana é muito válido. Eu sofro, mesmo assim, gostando, né, de aparecer, gostando de gravar, eu vejo que é muita coisa para você fazer sozinho. Então, assim, eu sempre aconselho, tem alguém ali contigo, porque é muito importante, pessoal, você ter alguém que entende do negócio, né? Eu tô com um trabalho agora, né, 2 meses já, com uma empresa aqui fazendo uma divulgação. Se não fosse a Narda na minha vida, eu tô lá, montando a festa, gravando, tô mandando para ela, ela já tá me dando dica ali do que fazer, posiciona a câmera desse jeito, faz isso. E mesmo assim é muito difícil, porque é muita coisa para fazer. Imagina, depois tem que editar, tem que postar. Aí quando eu tô numa outra festa, tá lá, já postou. Já foi. Então, assim, é importante vocês terem, né, que independente qual empresa você for contratar, mas ter uma empresa de marketing para cuidar do teu Instagram, do teu site, enfim. Na verdade, assim, é para cuidar da vida, né? Assim, foca nos balões que da estratégia de divulgação a gente cuida. É verdade. E, inclusive, também, às vezes a pessoa fica achando que tem que contratar só o serviço completo, a gente tem consultoria também. A Né? hora, Então, a pessoa às vezes está começando, está numa fase que ela não consegue ter um profissional 100%, eu consigo fazer a consultoria para auxiliar a pessoa no processo, para ela começar a pensar com a cabeça do marketing. Porque às vezes a sim, pessoa é tão crua que ela precisa de passar por um processo de consultoria antes até mesmo de investir num profissional. Né? Então, eu consigo ali fazer o planejamento, o estudo do público, do perfil, de tudo isso, para a pessoa ter tudo mastigadinho ali para ela só fazer. Porque às vezes a pessoa não consegue nem gravar, porque ela tem essa dificuldade. sim. Então a gente pode fazer tanta consultoria, quanto ela fala assim, não, não quero consultoria, eu já quero terceirizar logo, você faz para mim. Né? Óbvio que você vai precisar gravar, vai precisar aparecer, né? Que é um trabalho 50%, né? 50% a gente, 50% o Não, mas, cliente, porque tem que aparecer, tem que gravar, tem que mandar material, mandar foto, mas mas é a parte mais fácil. tendo um direcionamento, eu vejo por mim, entendeu? Tendo um direcionamento, uma pessoa ali. Porque até o ser humano, né? A gente vive de cobrança. Se não tiver uma cobrança ali, tipo, faz, já fez, vai fazer, a gente acaba deixando, porque tem coisas, vamos supor, muitos que profissionais de festas, né, de eventos, são mães. Então, Uhum. chega em casa, tem filho, tem que fazer a janta, tem que preparar a mochila para o dia seguinte. Então, se não tiver uma pessoa ali que já está querendo fazer acontecer, acaba deixando. Então, às vezes, E a gente é uma coisa, um defeito que o ser humano tem no geral, todo mundo. Ela é mais fácil ela cumprir um compromisso que ela fez com outra pessoa do que um compromisso que ela fez com ela mesma. sim. Ó, Então, quando tem alguém ali te cobrando, aí tem o pessoal de Balneário Camboriú, né, os pequenos olha, Semente Balões. Provavelmente é meu aluno, que eu sou de Santa Catarina. Se não é meu aluno, já se prepara aí que vai ter um curso bateiro no Brasil, gente. Esse ano eu vou dar um único curso, né, presencial, porque eu quero aproveitar também, né, férias. A minha mãe, tem que passear. é o Edivaldo, conheço, meu querido amigo. E também já tenho alguns compromissos, né, relacionado à mentoria presencial. Então eu preciso estar ali em algumas cidades para poder atender esse contrato que já tenho, né, para poder colocar as casas em ordem, né. Mas se vocês que estão aqui ouviram um pouquinho da minha história, quer ser melhor, né, quer que eu possa te ajudar como profissional, então, assim, eu vou abrir minha agenda de mentoria, consultoria. Então, logo, logo vocês vão ver algumas mudanças no seu perfil e vocês podem entrar em contato, porque a gente vai passar todas as informações para você poder
ser mentorado por mim, e eu não falo assim, eu falei pouco da minha história, mas há 20 anos de experiência, gente, na mesma área, é muita coisa. É muito tempo. E eu Nossa. sou apaixonado por ensinar. Quem já foi meu aluno sabe, quem me acompanha sabe. Eu gosto que a pessoa aprenda. Então, assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar meu conhecimento. Eu não escondo técnica. E as minhas técnicas são muito vendáveis, porque existe. Eu falo muito isso também e não tenho vergonha de falar. Existe em cada nicho, né? Tem, no nosso nicho tem aquele profissional de arte com balões que é realmente um artista que pega uma coisa e faz uma escultura gigante, faz coisas lindas, maravilhosas. Eu sei fazer, porém, eu trabalho muito com a questão do fazer e vender. Por quê? Porque eu vivo do balão, né? Eu sobrevivo do balão. Então, assim, as minhas técnicas são muito vendáveis. Eu ensino a fazer uma coluna, um arranjo perfeito, que a pessoa consiga ter um método e fazer aquilo várias vezes. Então, como eu vivo do balão, eu vivo da decoração, é um pouco diferente, né? E às vezes também não posto muita coisa diferente que eu faço, porque não é o que eu quero vender. Então tem essa questão também. Mas resumindo, a pessoa que faz curso comigo, ela vai aprender realmente a técnica, o método de fazer a arte com balões. Do beabá ali até grandes esculturas. Então estou com um projeto muito grande aí para colocar em prática. E eu quero contar com vocês, pessoal. Essa questão de você fazer essa mentoria, que eu acho muito legal, porque assim, a pessoa não vai estar fazendo a mentoria só com um profissional que faz escultura e pronto, né? Um profissional que vive disso há muitos anos, É na isso. prática ali, que sabe fazer gestão, que sabe fazer estoque. Não é um profissional de palco, né? De livro, né? Que o que tem de gente ali de teoria no mercado não é brincadeira. Na área do marketing tem muito também. E aquela pessoa assim estudou, fez um curso, aí ela fala, não, vou ensinar porque eu também sei, né? E não é assim. Quando a gente pega alguém ali que tem vivência de mercado, que passou na pele todo tipo de perrengue, todo tipo de situação com o cliente, estratégia de venda, organização de estoque, gestão, financeiro, né? Assim, você se sente mais tranquilo, né? E eu falo isso porque na minha área também é assim, né? Eu vejo muito profissional aí que sabe menos do que eu vendendo curso e eu fico assim, gente, você não sabe fazer nem o seu. Não, Você tá querendo ensinar os outros. e essa vivência que eu tenho nos bastidores, das decorações, porque eu vivo, gente. Quem me acompanha sabe que eu não tenho nenhuma outra profissão. Os perrengues que eu já passei, Narla. Quando Nossa, for, eu imagino que você deve ter nós história. vamos tomar nosso cafezinho aí em Goiânia pra gente conversar. Mas, assim, Não, nós vamos abrir uma live logo. Fazer uma a- live para compartilhar aqui a fofoca para todo mundo. gente, cada situação e que você tem que resolver Em coisas em segundos, que ali, rápido. não tem o que fazer. E da mesma forma que já aconteceu várias situações que deu errado, né? Um deles, que eu sempre falo nos meus cursos abertamente, uma vez eu fiz um castelo de balões e o castelo literalmente voou. Voou. Meu Deus. Mas por quê? Porque não foi feito, porque não instalou? Não. Porque aconteceu uma chuva, vento na cidade, que inundou a cidade, que simplesmente não tinha como segurar não só o castelo, mas como outras coisas pesadas, tipo lixo, poste, caiu, árvore Meu caiu. Deus. Mas o que aconteceu? Quando eu estava finalizando o castelo, né, uma fachada bem grande de balão, assim, eu comecei a ver que o tempo começou a mudar. E aí, quando a cliente chegou e a fotógrafa chegou, eu falei assim: olha só, faça uma foto no castelo, porque vai chover e vai acontecer uma ventania. Aí a cliente, não, eu tava lá recebendo os convidados, eu falei: não, faz a foto. Aí ela foi com a fotógrafa, fizeram a foto bonitinho. E eu fiquei ali esperando, porque eu tava nervoso, né? Quando eu peguei meu carro, eu saí, porque já tinha entregado a festa, eu só tava esperando a foto do castelo, né? Uhum. Quando eu dou a volta assim na avenida, começou a fechar o Você viu o tempo. castelo passando. Não, a minha sorte, senão eu ia infartar. Aí eu virei, quando eu tava chegando em casa, era uns 25 minutos da minha casa, quando tava tipo, faltando uns 15 minutos para chegar, uns 10 minutos que eu tinha saído, o dono do buffet ligou. Thiago, o castelo voou. Eu falei, não tem o que fazer mais. Então, assim, E a você minha sorte, avisou, né? a minha sorte que eu vi que ia acontecer, falei, vai.
Só que assim, são situações que a gente passa e tem que saber lidar com a situação. Óbvio que a cliente entendeu super na situação, porque não foi só o castelo que Uhum. voou, né? Depois também aconteceu, porque foi uma chuva muito forte, alagou, enfim, foi um caos. Mas, e se acontecesse, se eu não tivesse tão preparado, isso foi uma coisa que aconteceu por causa do tempo, né? Mas eu fiz outras fachadas, milhões de fachadas, que deu super certo. Que o castelo durou, ficou fachadas muito maior também. Então, por quê? Porque a gente tem técnica. Aí, um outro exemplo, só para vocês entenderem, um outro castelo que eu fui montar num outro espaço, eu tive que amarrar nos postes, eu tive que puxar fio de corda para tudo que é lado para poder estruturar. Aí depois eu já falei, não, eu preciso entender que eu não posso vender uma fachada sem ter uma estrutura. Aí é onde que eu comecei a contratar estruturas, sabe aquelas estruturas de De DJ? show, que coloca lá. Então, aí nos próximos trabalhos eu contratava aquela estrutura, já incluía no orçamento, para poder fixar. Então, tudo isso Uhum. é experiência. Experiência. E não. Você consegue pensar num detalhe que para você é super óbvio, que você contando uma história é super óbvio, mas que a pessoa que está ali no dia a dia, que está começando, ela não vai pensar nessas coisinhas. Ela não vai enxergar. E a mesma coisa o trabalho de marketing, né? Digital, não é uma coisa engessada. Cada caso é um caso. Então, é necessário ter um profissional que entende para poder fazer da melhor forma possível, né? Uhum. Às vezes o conteúdo que você faz está maravilhoso, mas ele não performa por causa da primeira frase que você falou no vídeo. Porque ali na primeira frase você falou um oi, tudo bem, aí a pessoa não vai parar num vídeo que começa com oi, tudo bem, ela passa pro próximo. Mas se você vai, bota ali uma frase de impacto que conecta com o seu público ali, com uma coisa vai chamar a atenção dele, aí ele para ver o resto. Sim, E aí ele se interessa no restante do vídeo. ó, Você tem 3 segundos para pegar a pessoa. Não pegou, sim. já era. E a Carol é prova disso. Quando eu montei um castelo Uhum. aqui nos Estados Unidos, e ela estava fotografando, ela viu o cuidado que eu tive, levar a estrutura, amarrar, o tempo que você tem de montagem, porque você não pode montar, vamos supor, uma fachada, mesmo que o lugar libere 4 horas antes, você não pode montar 4 horas antes. Você tem que montar faltando 1 hora para poder entregar no máximo ali 15 minutos faltando. Por quê? Porque tem a questão do sol, tem a questão da cor do balão. Eu não faço uma fachada com cor preta, por exemplo, porque eu sei que vai ter problema se tiver um sol muito forte. Então, tudo isso é muito importante a gente saber. E numa mentoria, né, numa consultoria, eu consigo passar essas informações de uma forma mais clara. Porque a gente vai viver ali a vivência, né? É, provavelmente, essas empresas que eu vou mentorar quando eu chegar no Brasil, eu vou querer estar no final de semana com eles. Não vai ser só ali a teoria durante a semana, não. Eu quero ir pro, pro Vou botar a mão na massa junto. eu quero ir pro campo, né, para poder mostrar o que pode acontecer, né? Uhum. É bem importante. Esse vai ser Mas, algo Nara, bem completo. eu tô assim feliz de você ter conseguido, né, na tua agenda ali um tempo poder conversar, vir no meu público aqui conversar um pouco, falar um pouco, Ah, foi um prazer. porque é muita informação e a gente com certeza vai voltar mais vezes para poder abordar outros assuntos. Vamos, Então, na assim, todo próxima vez. Hoje a gente fez um apanhadão de tudo. sim, Nas próximas a gente vai vindo e aprofundando cada vez mais. Então, quem tiver pergunta, quiser mandar aqui, sim, como a live vai ficar salva também, pode deixar nos comentários depois, que aí a isso gente mesmo. já vai ter material para trazer um conteúdo mais específico do que vocês querem ouvir. Que hoje a gente trouxe um apanhadão de tudo, né? Uma aula introdutória, Sim, né? Digamos isso assim. mesmo. Eu não quero que pare por aqui. Eu quero que a gente continue trazendo conteúdo para poder. E até as pessoas vão ver essa diferença no meu perfil agora. Já tem algumas mudanças, mas vai ter mais. E vocês que estão aqui, quero agradecer de coração, todo mundo que participou da live. Quem não pôde assistir, com certeza vai ficar salvo, como a Nara falou, para poder assistir a live toda. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né, Narla? Pode chamar, estamos à disposição. O direct está aberto para todo mundo. Tem lá meu link na bio também. Pode me chamar lá, que tem meu WhatsApp. Pode chamar no direct. Pode ficar à vontade, tirar dúvida. Quiser conversar um pouquinho, pode me chamar. Então, é isso que eu ia falar. Então, Nar, não necessariamente a pessoa precisa fechar contigo um Não, pacote. Pode pode.
Vários... Se quiser tirar uma dúvida, vamos conversar, eu vou te esclarecer por quê. Para mim, uma coisa assim é fundamental. Eu não gosto de, trabalhar, de forçar uma venda e aí a pessoa me contratar, sendo que ela não está no momento disso. Às Uhum, vezes eu vejo a pessoa falar, seu momento não é esse, o momento é de ter uma marca primeiro, seu momento é de se preparar, de se organizar, vamos fazer alguma coisa primeiro, vamos organizar a casa, né? Então, assim, para que tanto o meu trabalho flua, quanto a pessoa tenha resultados. Então, quem quiser conversar primeiro, tirar dúvidas, saber se está no momento, me chama, a gente conversa, e aí a gente vai se organizando. Mas, assim, as portas estão abertas, né? Eu adoro uma boa prosa, então pode me chamar, que eu vou estar respondendo vocês lá no direct ou no WhatsApp. então tá, então muito obrigado, Narna. Tirei os comentários aqui, se alguém quiser fazer um print, Ah, postar, vamos, horas, marcar a vamos. gente. Já tira o print aí para nós, Thiago. Esse aqui é um print. Novamente, muito obrigado, Narna, e vamos manter contato aqui com o pessoal, trazer mais conteúdo, porque eu acho que vai ter muitas dúvidas e a gente vai vir aqui esclarecer todo mundo, tá Tá bom? bom? Ó, gente, já fica de olho que logo, logo o Thiago volta com mais live. Pode ser que eu esteja, pode ser que não, mas ó, agora eu vou botar esse rapazinho para aparecer mais aqui. Ah, eu gostei. Principalmente agora que eu tenho minhas luzes aqui, meu Já cantinho. conseguiu se organizar, agora vai. Então tá. Um beijo, Narna, Beijo, foi um prazer. e Tchau, a tchau. live. Beijo. Beijo.